Olá, meus amados irmãos, seja bem-vindo ao canal Bíblia Ação. Esse canal é um canal pequeno, mas é um canal que tem sido bênção na vida de pessoas e acredito que ainda vai chegar a muitas pessoas. Acredito eu que até a nações, mas depende de mim e depende de cada um de vocês que assiste. Dê um like. Se inscreva no canal, aperta aí o sininho das notificações, compartilhe ao máximo esse vídeo aí para as pessoas, esse testemunho, se você gostou do testemunho. Se você não gostou também, dá um dislike também, né? Aquela setinha para baixo, o dedinho para baixo. O importante é você dar um like para o nosso vídeo ficar importante aí. Ou negativo ou positivo, dá um like aí, que vai ser bênção em nossas vidas. Eu estou aqui com o irmão Lúcio, né, sobre o seu testemunho de vida que ele vai contar para nós, né, e que era lá do mundo, que não conhecia Deus e que depois passou a ser participante do corpo de Cristo. Meu nome é Joseci, meu nome, né, eu não me apresentei, me desculpe, meu nome é Joseci e faço parte do canal Bíblia Ação, @Bíblia Ação, sem o ão e sem o tio. Tá? Então, vou aqui passar a oportunidade para o irmão Lúcio, para ele estar testemunhando do seu testemunho de vida, o que ocorreu na vida dele, amém? Fique à vontade, irmão Lúcio. Boa noite, pessoal. Vim testemunhar de uma intimidade com Deus. Eu faço intimidade com Deus, porque quando você não tem Deus, você não tem intimidade. A minha intimidade com Deus começou quando há muito tempos atrás, eu morava em Planaltina. Eu tinha uma família, mas não conhecia Deus. Eu só conhecia Deus de ouvir falar. As pessoas, se acreditam em Deus, acreditar em Deus. Mas ter que andar com Deus e sentir Deus, conversar com Ele é diferente. Se torna relacionamento. E aconteceu um dia comigo, quando eu cheguei em casa e tinha um problema que a minha ex-esposa, na época, falou assim, queria separar. Eu falei, separar? Eu tinha construído uma casa, na época eu construí uma casa. E quando eu construí uma casa, eu pensava só bem materiais, né? Ter conforto, ter tudo que o mundo oferece, coisas boas. E naquela época eu também inventava, sabe, que meu primo tocava pagode, né? Na noitada aí, e não tinha cuidado pela família. Eu ficava se alegrando, como pensava que eu dava as coisas em casa, alimento, mas não era tudo. Tudo é atenção, dedicação, e isso aí, para mim, que faltava. E aí chegou um ponto que ela queria separar. E eu peguei e aceitei a separação. No decorrer do tempo, fui morar no Gama. E ela pegou, apareceu com o namorado dela, né? Que tá certo, ninguém pode mandar ninguém. E criou uma ira dentro de mim. Ficou com a ira, falei que não acredito que essa de Planaltina veio aqui na rua da casa da minha tia, com o namorado passar na minha porta. Então, naquele momento, eu não tinha Jesus dentro de mim. Eu queria quebrar os dois, bater na mulher e bater no cara, que eu falei que era muito desaforo. E de repente, uma mulher bêbada, Deus usa até os bêbados. A mulher bêbada na rua me viu, e eu já estava indo com um pedaço de pau para quebrar os dois. Olha como é que o inimigo faz. Matar, roubar e destruir, quer destruir sua própria vida. E eu peguei, quando eu encontrei essa mulher na rua, a mulher falou assim, ei, você vai para onde? Você está começando a ir para a igreja, como é que você vai fazer isso? Eu falei, não, eu vou resolver um negócio ali. Eu falei, não, você quer fazer coisa, eu te conheço. A Bíblia falou para mim, se você fazer algo, você vai destruir o seu caminho, a sua vida. E no momento eu peguei aquele pedaço de madeira, joguei para fora, fui para casa chorando, tremendo de raiva, que eu estava vibrando. Eu falei, pensar que é desaforo. E na vida da gente, a gente pensa que está na razão, mas quando a gente não tem Jesus, a gente está fora da razão. E eu peguei e fiquei em casa, conheci pessoas diferentes, pessoas importantes lá para o plano, que me dão suporte. Que eu queria lutar, tomar essa casa, construir uma casa em Planaltina, ia tomar a casa, tomar tudo dela, deixar no estaca zero. E tinha testemunha, tinha vizinhos que iam testemunhar a meu favor, e de repente
chegou um processo que eu ia tomar essa casa. E eu estava trabalhando numa empresa, e naquela empresa eu estava trabalhando, era no final da tarde, aconteceu um acidente comigo. Quando eu olhei para a mola de um carro, escapuliu, aconteceu comigo que a mola do carro entrou no meu olho virou. Meu olho virou, fiquei cego. Fui para o hospital de base e eu tinha um ex-patrão meu que ele partiu dessa terra aqui já partiu já. Ele falou para mim que não ia comprar remédio nenhum para mim. E os outros falaram para mim, taca na justiça. Eu falei, não, eu vou tacar ninguém na justiça. Eu estou aprendendo uma coisa que eu não tenho que pagar o mal com o mal. E aí eu perguntei para Deus, Deus, por que isso aconteceu? Que eu perdi a visão. Aí ele falou para mim, no meu quarto, umas 3 horas da tarde, ele falou para mim, perdoa. E eu falei, perdoar como? E depois eu entendi que eu tinha que liberar perdão da minha ex-esposa, que eu tinha muita raiva, na época eu tinha muita raiva. Eu estava tendo caminhada com Jesus, mas nesse momento, a minha raiva, e tinha ódio também, juntava tudo, era uma bola de neve, que destrói qualquer pessoa. E de repente o que aconteceu? Eu peguei esse processo, rasguei, mandei a juíza que estava com o processo já, com o advogado, rasguei esse processo de tomar a casa. E o advogado, liguei para o advogado, as pessoas importantes, que naquela época eu pensava que era importante. Aí eu falei, poderia rasgar. Ela falou assim, que vai rasgar a petição. Eu falei que era petição. O processo era petição. Que se eu fosse atrás dela, ia me prender. Aí quando rasgou o processo, eu comecei a enxergar a parede no outro dia. Porque naquele momento eu perguntei para ela o que aconteceu, eu perdoei. Eu não perdoei só de falar, eu perdoei de dedicar. Aí quando a juíza tirou o processo fora, Deus viu que o processo que foi cancelado. Eu comecei a enxergar. Aí eu fui no hospital do Gama, tinha uma médica fazer uns exames lá de vista, ela falou que meu olho estava morto também. Só que eu enxergo, Deus traz a cura, Deus cura. E como você botou a enxergar, e eu perguntei para Deus, Deus, nunca mais, eu falei, nunca mais eu quero sair da tua casa, da tua presença. E ele pegou e me colocou, fui em várias igrejas, fui em muitas igrejas para perguntar para Deus qual local que eu ia ficar naquela igreja. E de repente Deus me colocou em uma igreja que tocou no meu coração. Deus toca no meu coração. E Deus tocou no meu coração, deu tipo um infarto, umas pontadas. Eu falei, já entendi. Na próxima vez, fui em outro momento na igreja, nessa mesma igreja, senti a pontada de novo. Já entendi que Deus queria eu nesse local que Deus quer. Às vezes a gente escolhe o local, mas Deus tem um local para a gente. Que Ele quer que você flui naquele local. Deus quer te usar naquele ministério. E Deus tem um propósito para cada um. Então, vou resumir no assunto. O que aconteceu? Eu perdoei. Hoje eu converso com ela, não tenho mágoa, converso com a criação da minha filha que nós temos, que filha não tem nada a ver com isso. E viver na vida dela, hoje tem a vida dela, eu tenho a minha vida. Conheci uma esposa abençoada na igreja, me casei e estou ficando feliz, sou feliz com ela. E tudo que eu tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade de aprender a amar e perdoar. Porque nossa vida tem um campo de batalha. Quando nós não conhecemos Deus, nós estamos num deserto. A gente faz coisas que não agrada a Deus, que a gente agrada a nós mesmos. Mas quando nós temos Deus, um campo de batalha, nós temos todas a diferença, como lutar, como vencer. Eu fico olhando aqui, observando uma coisa, meu irmão, que uma Bíblia me chama a atenção, é de Josué. Josué estava, como falei meses atrás, no campo de batalha, Josué estava num local distante, pensando em Moisés. E o que me impacta muito nisso aí foi na solidão. Quando eu ficar na solidão, é como Josué estava na solidão. A solidão é um vazio, é um negueb, é um lugar que não tem nada. Você está pensando como você quer fazer, não sabe como é fazer. E Deus falou com Josué, seja forte e corajoso. Então a coragem não está de fora, a coragem está dentro da gente.
E Josué começou a entender, carregar o povo, porque Deus falou, seja forte e corajoso. Então Deus estava com ele. Então nossa vida tem que ter Deus. Então como eu falei assim, Deus, Tu és maravilhoso, agradecendo a Ele por tudo, eu comecei a ter a caminhada. Comecei a andar. Comecei a evangelizar algumas pessoas na rua. E eu comecei a entender o propósito de Deus, que Ele tem algo para nós. Cada dia Ele tem um renovo. Todo dia tem um renovo para a nossa vida. Cabe a gente decidir. Como falei nos campos de batalha, como eu consumi um assunto atrás sobre Josué, muitas pessoas têm um campo de batalha. Cada campo de batalha é uma diferença. Cada campo de batalha é um relacionamento, ou em casa, ou no trabalho, ou que você encontra pessoas na rua. Deus quer que seja alegre, Deus quer fluir nossa alegria. Porque às vezes a pessoa fica triste, com raiva, você está sendo assassino, não só para você mesmo. Você está matando o seu sonho, matando o relacionamento com as pessoas. E as pessoas vai vendo cara fechado, não conversa com você, é comunicação. Por isso que Deus colocou uma coisa como, eu fico olhando, o segundo mandamento, amar o próximo. Às vezes a pessoa fica com raiva, discute com outras pessoas, porque o campo de batalha dela está cheio. Ela mesmo descarregando a metralhadora nela. E de repente ela quer descarregar em outras pessoas. E de repente ela tá afastando as pessoas dela. Se eu carregasse o campo de batalha de raiva, ódio daquela pessoa, eu tô ficando mal por conta de todas as coisas. Então eu entendi uma coisa, como falamos atrás, Josué, ele carregou uma multidão de pessoas, teve um relacionamento com as pessoas e levou na terra prometida que Deus queria que ele levasse lá. Então a promessa é cumprida, como a promessa está sendo cumprida na minha vida e na vida de muitas pessoas, que quando você olha, quanto mais homens enxerga. Atrás do mundo natural tem um mundo espiritual. Tem as coisas boas, as coisas ruins. Né? Então, o que eu fico observando, como falamos atrás sobre Josué, que me impacta é visão. Às vezes a gente muda coisa e as coisas estão mudando a gente. A gente tem que mudar coisa a gente não muda a gente muda as coisas. Tem relacionamento que nós temos que mudar. Eu, falamos atrás, voltar um assunto atrás, eu estava comentando sobre pagode. Eu tocava pagode. Então eu criei um ciclo de distância do lares. Eu consegui colocar pessoas que estão do meu lado distante, porque eu saí para o pagode. Eu tocava pagode para o mundo. Eu pensava que era alegria, entre aspas. Mas assim, Lúcio, você tocava pagode lá no mundo. O que fez você? Quem te apresentou Jesus? Quem te apresentou assim? Geralmente, para alguns Jesus aparece, né? Para outros, alguém chega e prega para você. Você passa a conhecer Jesus. Como é que foi a sua conversão? Você era tocador de pagode, né? Você tocava lá no mundão. Você foi ensinado assim desde pequeno? Nunca foi da igreja, alguma coisa assim? Não. Sempre foi do mundão? Eu era do mundão, assim, né? Porque quando eu fui para a igreja, tinha uma mulher na Planaltina, nunca mais ela mudou para uns condomínios, Sobradinho. Ela chamava para mim para a igreja, para a assembleia, ela era muito assembleiana. E eu falava com ela que um dia eu iria. Um dia eu vou. E eu encontrava assim no ônibus. Quando eu via no ônibus, eu ficava na frente, para mim ficar na frente do ônibus. E quando eu pegava o ônibus, eu dava meu lugar para ela. Toda vez eu sempre ficava guardando lugar para ela, que ela trabalhava na Asa Sul também, e eu trabalhava na época na Asa Sul também. Então, quando nós íamos para o ônibus, ela falava assim, vamos para a igreja comigo? E eu falava, um dia eu vou. Um dia eu vou. E nesse dia que aconteceu comigo, essa senhora de idade, e ela me hospedou na casa dela, que na hora que eu fui sair de casa, que a mulher queria separação, eu não sabia para a casa que eu ia. E de repente ela me viu na rua, tá indo para onde? Eu falei, estou andando na rua aqui, vamos lá para casa tomar um café comigo. E essa senhora foi para a casa dela. E lá eu falei para ela, de repente ela me viu diferente, eu contei minha história para ela que eu estava saindo de casa. E ela me acampou na casa dela uma semana. E eu falei, como é que a senhora acampa uma pessoa estranha na sua casa? Ela falou, não, você não é estranho. Você é uma pessoa sempre que tem valores. Você sempre me dava lugar. Quando a pessoa, eu vindo onde com você dava lugar para mim. E então gerou uma semente naquele momento.
eu cuidava dela sem saber que eu estava cuidando. Apesar que ela já era idosa, eu dava um lugar para ela. Eu sentava na frente só para ela, não por mim. Porque eu sabia que aquela senhora vai vir de novo no ônibus. E era todo horário ela pegava aquele ônibus. E eu fazia questão, às vezes, de pegar aquele horário. Às vezes, eu não pegava. Ela falou, você não veio ontem por quê? Porque, às vezes, tinha vezes que eu tinha outros compromissos. Eu pegava outro ônibus para ir para a minha casa. Então, gerou um relacionamento que eu plantava semente. Só que eu não sabia que era uma semente. Eu sabia que era gratidão. Para mim, era estar ajudando aquela senhora. Então, tem frutos. E, de repente, quando eu tive esse problema, e também quando eu perdi a visão, eu lembrei dela e eu liguei para ela, pedi a visão. Eu liguei para a filha dela e falei, fala para sua mãe que eu perdi a visão. E o que ela falou? Vou orar por você. O que ela falou? Vou orar por você. Então, quando aconteceu o acidente comigo, as pessoas, ela não esqueceu de você. Às vezes, nós esquecemos das pessoas. Você ficou quantos dias cego? Nesse caso, eu fiquei 2 meses sem enxergar nada. 2 meses sem enxergar nada? 2 meses sem enxergar nada. E quem cuidava de mim é uma senhora que chama... Nessa época, cuidava de mim, aí eu fui morar depois na casa da minha tia, e minha tia tinha uma casa, mora em Samambaia, e eu morava só eu e meu primo. E, de repente, o que aconteceu? Essa senhora, Veleide, eu cuidava dela, assim, no salão, eu limpava coisas no salão dela, e ela cuidava da minha filha, quando ela ficava comigo, no final de semana, minha filha ficava comigo na época, né? E quando aconteceu o acidente comigo, quem cuidou de mim também, na visão minha, foi essa Veleide. Que é a filha dessa pessoa que você dava lugar? Não, nesse caso aí, essa Veleide, dava lugar para mim, que deu lugar para mim, essa senhora, eu não era cego na época. Eu tinha acabado um relacionamento de casamento. Porque como eu tocava pagode antes, eu tinha um relacionamento com o mundo. Não tinha um relacionamento com família. E nesse período que você ficou cego, os amigos foram visitar você? Não tinha muitos amigos. O que eu tinha mesmo era 2 ou 3. Porque quem tinha mesmo de amigo, na verdade, essa senhora chama Iveleide. Ela, de vez em quando eu vejo ela, até minha esposa fala assim, aquela mulher lá cuidou de mim. E quando eu estava começando a enxergar devagarzinho na rua, ela me via, negão, sai do sol, o sol está quente, vai dar pus. E eu falava assim, Jesus está curando, porque eu queria ir no mercado comprar coisa, para me comer, para me lanchar. Mas você andava cego? Eu via só o vulto, eu só andava assim, eu não estava... Antes eu não enxergava nada, depois que eu perdoei, no momento eu comecei a perdoar, acabou o processo, né, a expedição que a advogado rasgou, acabou tudo, eu comecei a enxergar a parede. Da parede eu comecei a enxergar devagar. Só o vulto, assim, não via totalmente uma visão ampla. Mas assim, então você ficou cego 2 meses? 2 meses, sem enxergar nada. E você falou desse processo judicial. Eu lembro uma vez que você me falou, esse processo judicial era garantido que você ganharia. Era, porque eu tinha influência, né, conhecia pessoas fortes. Conhecia assim, pessoas da área da justiça. Da justiça, né? Que eu tinha eles trabalham na empresa e esse pessoal assim vai levar os veículos dele, como eu trabalho na área de mecânica, de carro, e eu conhecia muitas pessoas nesse naipe, assim, pessoas grandes poderes, influência, né? Influência na justiça. E aí você ficou 2 meses cego, 2 meses cego, e aí você falou muito de relacionamento. Você teve um relacionamento com Deus, e através desse relacionamento, Deus te mostrou o que você teria que fazer, que é perdoar. Você perdoou, rasgou o processo, e aí você passou então a enxergar vultos. Mas antes de você enxergar, você falou que a médica tinha dado o seu olho como morto. Esse foi o diagnóstico? Não. Essa médica, quando eu fui... Caiu uma ferpa de um escova de aço. Limalha, caiu no meu olho esquerdo, nesse olho esquerdo. E o que aconteceu? Eu fui lá tirar esse
esse Limar era no hospital frente ao Hospital do Gama, hospital de olhos, na clínica lá. Oftalmologista. Chegou na clínica lá, a médica olhou para mim as 3 vezes, falou que esse olho meu tá morto. Ela fez uns testes 5 vezes, mas eu fiz gesto com mão também, com a mão que eu estava mostrando, com os dedos. E não reagia. E ela falou assim, como é que você enxerga? E eu falei com ela, quem faz enxergar é Jesus. Seu olho está morto, como é que você enxerga? Eu falei, Jesus. E eu falei, Jesus pode fazer isso na sua vida. Ah, tá. Então isso foi depois de você enxergar, então. Esse diagnóstico foi depois que você enxergou. Aí você foi fazer o exame para ver como é que estava a vista e ela analisou o seu, creio eu ali, com aquele aparelho glóbulo ocular. Sim. E aí o constatado medicamente, cientificamente, é que você não tem vida no seu olho. Não tinha. E ela estava impressionada. E minha esposa, como na época, começou até a rir, né? Falou, como é que ela enxerga? Como é que ela enxerga? E novamente, repeti para ela de novo, eu falei assim, quem faz isso é Jesus. Porque ela ficou impressionada. Ela falou, aí minha esposa perguntou, existe cirurgia? Não mexe em cirurgia não, que o olho dele não adianta mexer em cirurgia. Olha aí, irmão, nós entrevistamos o irmão Francisco, morreu em 94, depois ele morreu em 97. E o irmão Francisco ficou em 94 3 horas morto, ou seja, 10 minutos a pessoa ali, 5 minutos ali sem vida já era, irmão, não volta mais. Ele ficou 3 horas, em 97 ele ficou 3 horas morto de novo, depois morreu mais meia hora de novo. O irmão Fábio teve morte encefálica, tem testemunha aí nesse canal, irmão. O médico deu um laudo que já era, só a família despedir dele, e Deus restaurou. E o Lúcio, ele perdeu a vista, irmãos. Mas quando ele perdoou, Deus fez um milagre na vida dele. E ele foi fazer o exame lá, depois de estar enxergando, e a médica constatou que não há vida nos olhos dele. Ou seja, você está vendo os olhos dele aqui, né? Mas ele não, lá constatado cientificamente, ele não tem vida, viu, meus irmãos? Aqui na ciência, ele não enxerga o Lúcio, ele é cego na ciência, né? Então, se ele fosse uma pessoa assim, mal intencionada, poderia até entrar com aposentadoria, né? Ou tentar entrar no BPC, que é um como é que se fala? Um auxílio aí do governo, um BPC. Ele poderia receber isso aí, meu irmão, mas não, ele trabalha, corre atrás do seu sustento, é um homem abençoado, conheço o Lúcio, é um grande coração. Eu falo para ele que aqui no Recanto, se ele lançar para deputado, ele ganha, que ele conhece todo mundo aqui, quase todo mundo desse Recanto da Zema, quase todo mundo conhece o Lúcio. Então, o Lúcio é um homem abençoado, tem um grande milagre na vida dele. E você, Lúcio, você bebia também? Bebia? Assim, no caso, eu nunca gostei de beber na época, né? Tem uma vez que eu saí com meus primos, colegas de rua, morar na mesma rua da casa da minha tia, e nós saímos na pizzaria, nós íamos para a pizzaria, e eles falavam tal de farmacinha, né? Soldado, quem falhava, demorasse, e bebia. E só sei que tem aí quando eu fui na hora dele lá tomar eles misturavam altas bebidas, e depois daquela farmacinha, tem um dia que eu encapotei e me levaram para casa num carrinho de mão, olha os amigos. Me levou um carrinho de mão, chegou lá, minha tia desceu a taca em mim e jogou a mangueira de água fria. Meu Deus. Depois ligou para minha mãe falou, quebra ele. Foi mesmo? A minha mãe falou assim, não, vou falar com ele. A minha mãe falou com minha tia, quebra ele. Aí então eu nunca gostei de assim, mas mesmo quando bebia? Não, eu fui na influência. Assim, bebe aí, não sei o quê, bebe aí. Fumar alguma coisa? Nunca. Tem um dia que eu coloquei um cigarro um tal de Mustang, se eu falar Mustang muitos anos atrás, Mustang. Até eu não esqueço, meu pai, coloquei na minha orelha um brinco. Meu Deus. Eu fumei um cigarro, estava fumando. Minha mãe falou assim, olha, seu filho está fumando, como é que ele é bonitinho de brinco ainda. Meu pai olhou para mim, deixa eu ver, filho, pegou minha orelha e buscou. Quando meu pai pegou na orelha, falou assim, carnegão. Eu falei, o que é carnegão? Minha orelha ficou toda molenga. Eu não sabia se tinha orelha ou se eu tinha brinco. O brinco cortou, ficou a marca, ficou a cicatriz do brinco na orelha. Meu Deus do Meu céu. pai pegou, sangrou mesmo, meu pai segurou
e aí puxava minha orelha assim, ó, e sacudia, os nervos, não tinha nervo mais não, para minha orelha era carne moída, caía. E eu falei, meu avô abrigo, no outro dia minha mãe falou comigo, eu falei, não mãe, o tal de carnegão arrancou foi tudo. Entendeu? Então, tudo hoje em dia é criação. Seus pais, você vai criando de acordo com o relacionamento com ele. Porque hoje em dia, se você brigar com o menino quer xingar o pai, quer bater em pai. E os pais da gente não, eles sabem cuidar dos filhos, para ser um exemplo de vida. E ensina também a ter relacionamento. Assim, como você falou minutos atrás, que as pessoas gostam de mim no recanto, não é só um recanto não, assim, eu aprendi uma coisa, relacionar com as pessoas em todos os lugares, aqui em Brasília, tenho um relacionamento com pessoas, graças a Deus, como no trabalho, que eu trabalhei no plano, eu trabalhei no plano piloto, na cidade satélite aqui, todo lugar satélite aqui, tipo assim, eu trabalhava nas empresas, falava assim, eu te pago tanto. E eu ia por interesse que a pessoa, se eu te pago, você trabalha para mim, você tem um talento, você trabalha para mim que eu te pago tanto. Aí eu saí daquela empresa, fazia uma coisa, eu para outra. Eu pensava assim, quando eu sou novo, então eu vou aproveitar a oportunidade. Aí eu saía correndo, tipo assim, quando você é mais novo, tem mais gás, você sai de uma empresa para outra e você fazer faturamento naquela empresa, mostrava assim, ao cara, às vezes o patrão, ele dava até um dinheiro adiantado para mim sair naquela empresa, para mim ficar pagando minhas contas. Depois ele desconta para mim devagar, entendeu? Empresário é assim, alguns empresários fazem assim comigo. Mas, resumindo o assunto que a gente acontece sobre relacionamento com pessoas. A vida da gente vai ensinando com quem está com você, com quem você está andando, com quem você está vivendo. E às vezes você está olhando para pessoas e aquelas pessoas não é influência boa. Deus não quer que a gente faça exceção de pessoas. Deus quer que nós amamos as pessoas. Independente que elas são, que elas sejam, como falamos atrás, amor. E tem muitas pessoas que não olham assim essa visão. Quer pagar com a mesma moeda, com a mesma ira. Quando eu falei campo de batalha de ira. Jesus fala, irais, mas não pequeis. Então, às vezes tem pessoas que querem irar. Mas uma ira, às vezes uma ira de briga, de atrito, de confusão. Principalmente em casa. Em casas tem pessoas que querem assim, que fica com raiva dela mesma. Se eu ficar com raiva de mim mesmo, engraçado, eu fico olhando meio espelho, eu falo assim, eu falo, mas ele não fala nada. Ele só olha assim, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Quando em casa, com a minha esposa chama minha atenção de alguma coisa, aí eu reconheço com ela, eu não brigo com ela, eu falo assim, meu amor, Deus está no controle, vai dar tudo certo, Deus está no controle, vai dar tudo certo. Como eles esperam, ela sabe. Tudo aquele que está em tempestade, o inimigo quer que você briga, que você destrói seu lar, você sai de sua casa, sai de sua família. Mas eu sempre falei para ela, meu amor, Deus está no controle. Menos espera, menos dias, aquilo que ela estava pensando que estava complicado, ficou certo. Aí eu sempre falo com ela, meu amor, Deus está no controle. Quando ela tem diversidade no trabalho dela com alguma coisa, no campo de batalha dela, também todos nós temos campo de batalha. E eu falo assim, meu amor, Deus está no controle, Deus está no controle. Vamos orar. Então, quando você ora, Deus responde. Quando você ora, Deus responde. Quer dizer, semente que você vai plantando todos os dias, chega um momento que aquela oração, você tem colheita. Então, todos os dias tem que ter colheita, gratidão, agradecer a Deus pelo ar que eu respiro. Está difícil? Tá. Não é fácil. O mundo oferece coisa do mundo. Mas Deus oferece coisa de Deus. Que é a coisa de Deus? Buscar o reino dele, primeiro o reino dele. Ele fala, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então ele não está mentindo, vai ser acrescentado como? Da forma dele, não da minha forma. A minha forma é eu querer buscar. Quando eu saio buscando coisa do mundo, eu estou ficando cego. Eu estou distanciando eu de Deus. Se torna um relacionamento. É como a pessoa fala assim, eu queria ter intimidade com o Espírito Santo, porque não sei como é que você escuta, como você tem relacionamento com ele. Tudo é com o tempo. É como eu fico olhando uma palavra tremenda como Moisés. Moisés, ele nasceu no Egito, como Moisés nasceu com o meio dos ricos, dos reis. Moisés era tudo.
Mas Moisés era um príncipe. Mas ele virou o quê? Sacerdote de Deus. Ele virou um líder para Deus. Então, fica olhando, como ele chegou no local, Deus falou assim: ei Moisés, tira a sandália que você pisa. O lugar que você pisa é o quê? Terra Santa. Independente de congregações, religiões, Deus quer que você esteja naquele local. Tira sua sandália e fala assim: Deus, o Senhor sempre é Deus, não há outro Deus. Tem pessoas que ficam olhando, falando em congregação de fulano, não é congregação de fulano e Beltrano, é você e Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, Deus prospera, Deus cresce, Deus te ensina, Deus abre o seu maná de sabedoria que você vai acrescentar, você vai crescer. Uns vêm, Deus fala que uns vêm para ser discípulo, uns vêm para ser líder, uns vêm para ser pastores, uns vêm para ser diácono, uns vêm para ser missionário. Então, cada um tem um chamado. Todos os dias eu pergunto: Deus, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Às vezes você tem um chamado para você ser missionário. E você está no campo, você está ali, esperando o momento. Às vezes Deus tem um chamado para você sair pregando em outros locais. Eu não quero, quero ter um título de pastor, não. Deus quer que você ide, pregar o evangelho a toda criatura. E Deus quer isso de cada um de nós, independente de igreja, de locais que você esteja, você tem que estar com Jesus. Deus, é esse local que eu vou estar, nessa igreja? É nessa posição? Às vezes a pessoa sai dessa igreja com forma que o irmão falou mal. Fulano falou mal de mim, eu vou sair dessa igreja. Não. Fica plantado ali, irmão, que a semente vem. Deus está tratando e treinando seu coração. E tem pessoas, irmão, que ele quer, sai da igreja e fala que é o pastor. O pastor que não gosta dele. Ninguém gosta de mim, ô céu, ô terra, ninguém gosta de mim, não. Quem tem que gostar de você é Deus, meu irmão. Deus está te tratando naquele local para você ser o servo. Deus está tratando para você crescer, não para você diminuir. Quando Deus coloca a mão dele, é para te levantar, não para você. Se você está caído, ele te levanta para você ter um propósito. Todos nós temos um propósito, independente de qual religião que você esteja, de doutrina que você está buscando a ele. Buscando o reino dele, buscando Jesus como o único caminho, como o dono da vida. O dono da vida sua é dele. Jesus, a minha vida é do Senhor. Então o Senhor pagou o preço por mim. O sangue foi derramado, foi um preço imenso. Então você está entregando, deixando Jesus direcionar. Jesus fala uma coisa interessante. Quem vê a mim, como eu falo para João e Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Os outros perguntaram: mestre, como nós podemos conhecer o Pai? Ele falou: quem vê o Filho, vê o Pai. Então eu fico imaginando, como ele falou assim, vê o Filho, vê o Pai, ele fala assim, que no começo do mundo é interessante, Deus soprou, fez sua imagem e semelhança. Então o que quer dizer? Que nosso espírito é o mesmo espírito de Jesus. A carne é carne, o espírito é espírito. Às vezes nós estamos olhando a matéria, a carne, mas se você entregar seu espírito para Jesus, você tem um relacionamento com ele. Porque ele fala que nós partimos um dia nessa terra, nós chegar até no momento estar junto com ele, o que vai acontecer? Nós vai ser um só, não vai ser marido nem mulher. Como a palavra de fala interessante, eu fico olhando sobre nós falando relacionamento de família, né? E quando teve 7 casamentos, e Jesus fala: não, quem vai ser o marido daquela mulher? Ele fala: não, todos vão ser anjos. Todos vão ser anjos. Não tem nem marido e nem mulher. Nem mulher. Então ele fala que todos vão ser anjos. Porque às vezes nós estamos olhando coisas naturais, quando nós olhamos coisas espirituais, sobre aonde que você estiver vivendo a vida com Jesus, viver a vida com Jesus é caminhar com Jesus. Fala: Jesus, eu não sou nada sem ti, eu sou pobre, eu sou um podre, eu sou um sujo, eu não valo nada. Eu preciso estar na tua presença, me ajuda. Você está pedindo reforço, está pedindo direção, está pedindo aproximação. Aí você fala assim: Senhor Espírito Santo, eu preciso de ti. Tem coisa que está no meu campo de batalha, sempre eu coloco assim, a nossa mente é o campo de batalha, que você se dá com muitas coisas. Tem pessoas que é fora de controle, que quer tirar o seu controle. Mas quando você está com o controle de Deus, você olha assim: tá certo, Deus está no controle. Aí se eu ficar brigando, como a gente às vezes ira, aí você para, meu campo de batalha, eu preciso controlar. Fulano, eu preciso disso, eu quero isso. A pessoa está tirando você do foco. Aí você começa a ter uma ira. Por quê?
Porque você cria uma ira, você fica com raiva e você fica mal você mesmo, às vezes você não consegue nada. Aí que sofre depressão, sofre ansiedade, tristeza dentro de você. Você está trazendo problemas para você dentro de você. Enquanto nós tivemos esse ritmo de palavras, saber escutar palavras e saber falar palavras. Se eu escutar palavras, porque eu tenho um ouvido, tem palavras que não edificam a minha vida. Tem palavras que eu tenho que escutar porque eu estou no mundo, nesse planeta. Eu tenho que escutar. Às vezes tem coisas que a pessoa fala comigo, eu não concordo, mas eu só escuto porque não tem como eu tampar os ouvidos. Às vezes tem coisa que vem inesperada. A pessoa te xinga, você, de repente, é para você revoltar contra ela, você está perdendo a presença de Deus. E como nós estávamos falando sobre a presença de Deus, interessante é como no jardim, quando Jesus vai lá, encontra os discípulos dormindo, e fala: orai, vigia, vigia uma hora, ora. Então Jesus está falando para você vigiar e orar. Quando nós não oramos, você encontra conflito e você não se dá com aquilo. Mas quando você ora, você já fala: epa, espera aí, ó. Aí você começa a escutar, a pessoa começa a te maltratar, você começa a escutar. Mas você pode falar: isso está errado, você ira, mas você não tem coragem de pecar. Jesus entrou no templo, viu os cambistas na casa do meu pai, né, é casa de oração. Ele irou, ele queria, não quer saber de nada. Então ele fala assim: irai, mas não pequeis. Então a gente tem que entender o relacionamento como falei, lugares de congregações, de relacionamento com Deus. Deus tem um propósito para cada um. Se Deus estabeleceu aqui nessa igreja, na Assembleia, ou na Batista, ou em outras congregações, Deus tem uma aliança. Tudo é um ciclo. É um ciclo de um chamado. Deus tem um chamado para cada um, em cada área, em cada movimento. Mas se tem uns irmãos que tem uma reclamação sobre reclamar, que quer sempre obedecer o líder. Quem é um líder? O pastor está errado, a minha pastora está errada. Não é culpa dele. Eles são sacerdotes. A gente tem que escutar, eles estão errados, mas eles são sacerdotes. É como nós estamos falando sobre líder, pastor e pastora. Nós estamos olhando uma coisa interessante, que eu fico vivendo e vendo um aprendizado. É como falando sobre, passeando um pouco na Bíblia, como Davi. Davi encontra Saul. Saul quer matar Davi. Davi corta o manto de Saul. E mais interessante é aquilo que eu fico observando, me impacta legal, que Davi fala: não toca no ungido do Senhor. Sendo que Saul quer matar Davi. Então, é o amor que Davi tem para Saul. É verdade. Independente que Saul fez. A melhor coisa interessante que eu fico observando, a melhor guerra que Davi ganhou não foi o lugar de rei. A melhor guerra que Davi ganhou foi honrar Deus. Porque ele se humilhava para Deus. Ele foi xingado, ele foi maltratado, pessoas, e ele era rei, ele podia cortar o pescoço daquelas pessoas que jogavam pedra nele. Aí, esse aí. E o abençoado que jogava pedra em Davi, interessante, eu fico olhando, meu irmão, pessoas que viveu com Davi e pessoas que viveu com Saul. E era parente de Saul que jogava pedra no Davi. A Bíblia fala interessante, e Davi falou assim, o soldado falou assim: meu rei, eu posso cortar o pescoço desse cidadão? Interessante. Davi: não toca, foi Deus que mandou. Alguém fala: se está jogando pedra em mim, me xingando, é Deus. Não sou obrigado com ele. Então, relacionamento. Tem que saber amar, não é fácil. Perdoar não é fácil, mas é uma decisão. É a obrigação de cada um de nós perdoar o próximo. É o mandamento de Deus, amar. Não, é amar. Deus quer que nós amamos, é o segundo mandamento. Deus não está falando assim, você tem que amar. Deus fala assim, todas as vezes, 77 vezes. Pedro pergunta, quantas vezes tem que perdoar meu irmão? Não, Jesus fala, 70 vezes 7, 400 vezes por dia. Então, 400 vezes por dia que você tem que perdoar, independente do relacionamento. Que você está ali, você tem ouvido para escutar? É bom? Não. É ruim? Não. Então, você tem que escutar. Mas xingou? Deus, eu não sei o que fazer. Então, como aprender as coisas? Amar. É o segundo mandamento.
é tudo que nós temos, é como aprender de tudo. Depois, esse relacionamento é entender que na mente tem um campo de batalha, como eu falei minutos atrás, e é um memorial que eu carrego dentro de mim, que eu fico olhando meu campo de batalha hoje. Senhor, o que vai acontecer? Me ajuda. Porque ali tem a Negueb. Negueb é um lugar vazio, um deserto. Então, se eu ficar no deserto, distante de Deus, o campo de batalha me destrói. E é uma das coisas que é difícil que eu venho notando, por exemplo, eu sempre assim, fui uma pessoa muito assim, de perdoar. Eu tenho um coração muito bom. Só que às vezes a gente ali no momento da agonia, da dificuldade, que é o campo de trabalho onde eu trabalho, é um lugar muito agitado, mexe com vendas, e às vezes você fala uma palavra para a pessoa e às vezes a pessoa vai embora, né? E você percebe que a pessoa mudou com você, né? E aí eu não sei assim, eu sou uma pessoa muito fácil de pedir perdão. Quando eu chego em casa, ou até mesmo no trabalho, eu reflito sobre o que eu falo, as palavras que eu falo. E às vezes eu penso, meu Deus, eu acho que eu falei algo, eu fui um pouco além dessa pessoa. Só que às vezes a gente não vê mais essa pessoa, né? E aí a gente não tem como perdoar essa pessoa, né? Mas aí eu coloco o joelho no chão. Mas toda pessoa que eu tive a oportunidade que eu ofendi, de pedir perdão, às vezes a pessoa não recebe o perdão, mas agora é ela com Deus, né? Mas todas as vezes que eu tive oportunidade de pedir perdão para as pessoas que na minha mente, eu ofendi, eu vou lá e peço perdão para ela, porque eu sou uma pessoa assim, não sou uma pessoa de carregar mágoa no meu coração, né? Sou uma pessoa, parece que é assim, mas é uma pessoa rancorosa, mas não. Eu sou uma pessoa que não tem um rancor no meu coração, não carrega esse tipo de bagagem no coração. E tem muita gente que tem dificuldade em perdoar as pessoas. Cresce uma raiz de vingança. Você fala uma coisinha para a pessoa assim, ó, tem gente que mata por isso aqui, ó. Você fala assim e a pessoa quer te matar, quer arrancar a sua vida. Tem pessoas que são extremamente difíceis, você não pode falar nada, é uma pepita de ouro. E o ego muito alto, um ego muito inflamado. E eu vejo aqui seu testemunho, Deus te ensinou você a perdoar. Né? Antes você era uma pessoa de ego alto, né? Não perdoava, era uma pessoa que vivia no caminho lá do erro, do mundo, das coisas do mundo, né? Foi o que apresentaram para você naquela época, o mundo lá para você, né? E veja que quando nós vai para as coisas de Deus, há uma coisa muito difícil, é perdoar. Porque perdoar um irmão, um amigo, é fácil. Agora, um inimigo, perdoar um Judas, perdoar alguém que você não tem afeto nenhum por ele, isso é muito difícil. Uma coisa interessante, nós colocamos na nossa mente que é difícil, mas existe a palavra interessante que eu fico olhando prática. Porque é uma coisa como Jesus falou. Naquela noite, ele foi entregue por Judas através de moedas, certo? Mas, porém de tudo, o que eu fico impacta também, Jesus falou assim, amigo, não precisava fazer isso comigo. Amigo, por que você fez isso? Jesus chamou ele de quê? Amigo. É fácil? Não é fácil. Mas Jesus ensinou ali, para me ensinar. Amigo, não precisava isso. Você me matar, levar as pessoas para me matar. Me levou pro açougue. Porque aquele ali é um açougue. Quando chicotada, depois furar o coração de Jesus, ali saiu esmagando ele devagarzinho, matando ele devagar. E então aquele lá, Jesus ensinou assim, não precisava disso. Ele fala assim, não, você não precisa disso, você não precisa se levantar, porque até um discípulo dele, algumas pessoas na palavra fala que Pedro cortou a orelha do Malco, que naquele momento Jesus pegou a orelha do Malco e colocou no mesmo local, curou a orelha dele.
não precisa disso, não precisa de espada, não precisa de violência. Então o mundo hoje oferece violência. Você, às vezes, dá vontade, assim, eu sou de casa, eu não sou perfeito, mas eu peço todo dia, Jesus, me dê graça. Me manda essa graça que eu preciso. Porque o mundo é diferente. Aí tem hora que eu olho no espelho e falo para mim mesmo, eu falo, e aí, cara, você está pronto para encarar mais um dia? Eu falo para mim mesmo no espelho. Porque eu olho para mim encarar mais um dia, como vai ser o dia? Tem pessoas que criticam, tem pessoas que falam, tem pessoas que aquilo tem, mas Deus tem um tratamento dentro de nós. É o tempo certo dele. Às vezes eu quero fazer de um jeito, eu vejo que está tudo errado. Eu falei, isso não perguntei para Deus, porque está dando errado. Aí Deus vai ensinando em cada momento. E tudo é o tempo dele. O tempo dele certinho, você pode pensar que acabou. De repente ele fala assim, e todo dia eu pergunto, Deus, o que o Senhor quer de mim? Todo dia eu pergunto, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Me usa, me ensina a vida, me ensina a falar. E às vezes Deus vai lá e fala comigo, ei, fala com aquela pessoa que é isso, isso e isso. Às vezes até com reunião de pessoas, que nós fazemos assim, uma célula, sabe? A célula assim, de comunicação, de união, de levar o amor de Jesus para fora. E naquele momento Deus fala comigo para me falar assim, ó, fulano aconteceu isso, isso e isso, ele não fez isso, isso e isso. E de repente tem irmão que naquele local ele falou para mim que ele tentou se matar. Naquela lá foi um quebrantamento, reunião com nós homens, naquele momento, conversando, que ele estava tentando o quê? Se matar. E ele estava onde? Na igreja. Satanás ele quer usar a pessoa da igreja para destruir, para separar, para tudo. Então nós temos que vigiar em muitos locais. Entendeu? Não é só o trabalho, o mundo. Você vive no mundo, Jesus fala assim, o mundo já é do maligno. Então o maligno, ele quer destruir aonde lares, ele quer destruir aonde família de igreja espiritual, porque é um corpo só, independente que, como falamos atrás, que você está na Assembleia, na Batista, vários nomes que Deus colocou no coração para aquele missionário, o pastor colocar o nome, para levar o amor de Jesus para outras pessoas, e tem pessoas que colocam atrito, tem pessoas que, não, está errado, não sou errado. Causa divisão. Tudo é Deus, somente Ele. Se Deus fizer, Deus é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Então, Deus tem um local, Deus tem um caminho. E às vezes nosso caminho não é esse, o caminho de Deus, Ele está tratando você ali para te dar coisas melhores no futuro. Ele sabe o presente e seu futuro, Ele sabe o tempo certo. Então Ele está tratando, Ele está te ensinando. Não que nós mereçamos nós passar humilhação. Deus vai lá e te trata. Ele te leva, Ele te ensina. É como nós estávamos falando sobre o que falou de Pedro, Jesus cortou, pegou a orelha de Malco e curou. Pedro cortou. Tá? A Escritura, algumas pessoas falam que Pedro cortou. Alguns falam que um dos discípulos de Jesus cortou a orelha. Então, não vou entrar entre detalhes assim, não vou falar assim que Jesus ensina, saber escutar. Naquele momento, quando fala assim, Jesus fala assim, quem sou eu? É como Jesus num caminho. Quando ele foi crucificado, interessante, ele fala assim, quem sou eu? Uns falam, você é João Batista, outro é Elias. Aí Pedro fala, tu és filho do Deus Altíssimo. Então, no caminho, Jesus está ensinando a nós saber que nós somos filhos também. É como ele fala assim, fala com o Pai. E todas as religiões, você pode olhar a doutrina católica, não sei. Jesus fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Como tem na Bíblia, na igreja, todas as religiões sabem que fala com o Pai. É o Pai Nosso. Jesus deixou uma coisa independente, que você busca Jesus, ele fala assim, fala com o Pai. Fala com o Pai. Fala com o Pai. E nós, às vezes, não falamos com o Pai. Nós falamos com nós mesmos. Hoje eu vou acordar, escovar os dentes, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu vou lavar meu carro. Não. Busca o reino de Deus. É isso mesmo que você quer da vida? É isso que você quer? Você quer uma diferença? Você quer crescer? Joelho de madrugada. Jesus sempre fala na madrugada. Profetas, homens, falavam com Deus na madrugada. E até Jesus, naquele caminho, quando ele estava falando com Jacó, ele falou assim, deixa-me ir, que o sol vai se pôr. Jesus estava na madrugada, falando com Jacó. Jacó ia num caminho, ele falou, quem sou eu? Ele falou assim, seu nome é Israel. Seu nome é Israel. Seu nome é Israel, você é rei. Você é Israel.
Então, o que acontece? Jacó estava com medo de um conflito de família. Jacó, ele ia vir no caminho que o irmão dele ia matar ele. Mas Jesus trabalhou no coração do irmão, que ele perdoou, abraçou. Até fez a funerária do pai, encontrou com o pai. O pai está ali, ó. Aí o ponto, o pai morreu. Morreu o pai. Mas os dois irmãos teve união. Então fica interessante, Jesus não deixa confusão, Jesus traz amor. Jesus sempre cumpre com tudo, com todos, aquele que busca Ele, que está com Ele. Então, independente do relacionamento, família é a base. Família é o pilar, família é tudo. Se você não guardar sua casa em vão, em sentinela, já era. Então, você não sabe o horário que o ladrão vem. Você não sabe o horário que você vai partir. Você não sabe, nós temos que se preparar. Vigiai e orai. Nós não tem que ser como aquelas 10 virgens, 5 prudentes e 5 sensatas. A outra acabou o óleo, acabou o azeite, foi buscar, chegou o noivo, já era. Então você dorme, você não sabe acordar, você sai, não sabe se volta. De gratidão, fala, Jesus, eu estou indo, mas me guarda, me livra do mal. O mal está aí para te pegar, o mal quer afastar você de Deus. Porque o Satanás, ele queria ser igual a Deus. A Bíblia fala que Satanás, ele queria ser igual a Deus. Deus expulsou ele de lá. E Satanás tem raiva de nós, porque nós somos imagem de Deus. E ele quer ser igual a Deus, e Deus fez nós igual a ele. Então Deus falou assim, vou fazer como homem mais semelhança a mim. Então, Satanás, quando ele olha o nosso espírito, ele vê Deus. Satanás, ele não vê nós como assim o rosto, não. Ele olha o nosso espírito, a visão de Satanás, ele vê nosso espírito. E ele fala assim, é o espírito de Deus. Eu vou destruir, vou colocar ele contra Deus. Então Satanás, ele quer isso. Ele quer olhar nosso espírito. Ele quer pegar nosso espírito para afastar de Deus. Para falar assim, aí, ó, esse aí você fez ele, apontar o dedo, aí, ó, ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Você não fez em mim contra você, faz igual ele aí. Então Satanás, ele quer isso. Ele quer entrar no espírito daquela pessoa e afastar de Deus. Aonde que ele quer agir? Em lares, família, em casa. Ele quer agir aonde que você anda, onde que você está, não na igreja. Você está na igreja, ele quer colocar contenda nos irmãos. Eu não sou perfeito. Teve a vez que na Igreja Batista, lá é uma graça de Deus, na Igreja Batista que eu congrego assim, eu comecei a filmar. Eu vou fazer algo para Deus. Quando você faz algo para Deus, entendeu? Você está ocupando sua mente. Quando nós não faz algo para Deus, sua mente está vazia, olhando o defeito dos irmãos. Então os irmãos estão vendo defeito dos outros porque não faz algo para Deus. Quando ele começar a limpar o pano do chão da igreja, quando as pessoas começarem, pastor, o que eu vou fazer na igreja aí? Vou dar uma limpeza, a lavagem. Fulano, vou fazer isso. Vai fazer para Deus, Deus vai te abençoando. Não vai ser o pastor que vai te abençoar. É Deus que abençoa, não é o pastor. Então cuida da casa de Deus. Quando você cuida da casa de Deus, Deus cuida das suas coisas. Então eu aprendi uma coisa, e quando eu de mim mesmo, eu ficava chateado comigo que tinha pessoas que me colocavam fora do... Quando eu tinha 20 anos na igreja, eu falava, eu sou antigão na filmagem. Aí chegou uns pessoas mais jovens, tem mais talento do que eu. É um talento que ele tem, é o dom que o outro tem, desenvolvimento. E eu queria competir, falei, não, eu tenho que ficar aqui porque eu sou mais velho. Não. E o outro mais novo colocou de castigo. Você já viu isso? Você vai ficar uns dias sem filmar. Eu falei, aí tipo assim, deixava criar uma ira. Mas depois aí minha esposa fala assim, meu amor, Deus está te curando. E eu falo, não, eu novinho chegou agora que eu gosto de fazer coisas na igreja, só que eu estava fazendo errado. Eu não estava reconhecendo, porque eu tinha uma visão cega. Eu estava vendo o que eu estava fazendo. É tipo assim, você é antigão, você faz, mas eu estava fazendo coisa errada, eu estava fazendo não do jeito que os líderes estão querendo. Eu estava fazendo do meu jeito, quer dizer, eu era antigão. Muitas pessoas acham que é antigão, quer fazer as coisas do jeito dela. Não, é obediência. Você tem que obedecer quem está na frente de líder. Se tem aquela pessoa, independente se ela é jovem ou se é nova, ela é líder ali, porque Deus colocou ela para te ensinar que você não sabe. E às vezes nós estamos pensando que nós sabemos tudo, nem tudo sabemos. Nós temos que ter o coração generoso.
Você tocou num assunto bem interessante. O que eu vejo hoje nas igrejas? Muitos líderes mais velhos, muitos deles, não é todos, claro, a gente não pode generalizar, mas muitos matam os seus membros. É uma pessoa nova que está chegando ali, cheia da graça, cheia da unção, novas ideias. Ideias de Deus, né? Não falando de ideias satânicas, diabólicas, de modernismo dentro de igreja, de luzes, não, nada disso. Com a ideia de crescimento, de pessoa com boa memória, com bom intelecto, com boas intenções também. E muitas vezes essa pessoa é interrompida justamente você falou, sei lá, na câmera, filmando e tal. Chega um cara mais novo, com mais talento, com uma nova visão, um moleque mais novo, e aí você ali no entendimento, ali no momento, você não aceitava, né? Mas Deus te quebrou, né? Mas há muitos líderes na igreja que até hoje é a mesma pessoa, não muda. Não chega uma pessoa nova na igreja, com novas ideias, com um talento acima da média, muito, né? Alguns até, vamos se dizer assim, muito avançado, eu não me vem o nome aqui agora, um talento, né? Não me vem o nome aqui agora. É superdotado naquela área, e como Pedro era mais antigo, Paulo chegou, era mais novo, mas Paulo era um homem superdotado, estudado, conceituado, culto, escreveu um texto do Novo Testamento. Pedro não gostou muito, né? Os discípulos antigos conflitaram ali, principalmente Pedro ali, aquele líder mais antigo, conservadorzão, não quis aceitar muito as ideias de Paulo, eles se separaram ali. Pedro ficou com os circuncisos lá, com os judeus, Paulo ficou com os incircuncisos, que foram os gentios. Então, o evangelho cresceu, mas mais aqui do lado do Paulo, com almas, né? Mas Deus ainda teve misericórdia de Pedro, ele depois veio aprender. Que no final ele pregou e deu mais de 5 mil almas. Mas uma coisa, né? de Pedro, assim, nosso relacionamento, como falamos atrás, sobre família espirituais, dependendo de religiões, que eu falei de congregações. E uma coisa interessante de tudo aí que vem acontecendo é como Jesus, o Senhor Jesus, ele fala uma coisa com Pedro. Ele fala uma coisa que eu fico observando, ele fala assim: Pedro, quando se converteres. Tem pessoas que estão na igreja, mas não converteu, meu irmão. Pedro andava com Jesus, com o dono do mundo, com o Criador. E Pedro não tinha convertido. Jesus fala, quando você se converter. Tem pessoas que na igreja não se convertem. Eu entendi uma coisa que eu tinha que me quebrantar. Mas eu escutei quem? Como eu falei, a base é família. Minha esposa falou para mim: meu amor, Deus está te tratando. Para que ficar essa raiva toda? Não, aí eu falar assim, vou falar com outro presidente, que é o líder, que eu não aceito isso. E não. Aí minha esposa falou comigo: meu amor, não precisa. Ora a Deus, pergunta para Deus primeiro. Não precisa você falar com outro líder que você vai lá falar com ele. Não, pergunta para Deus. Então a minha esposa é tipo assim, a mulher sábia. Então é um relacionamento de família, ela fala, eu falo, oi, pergunta para Deus. É engraçado, quando tem umas coisas também, ela pergunta: meu amor, me ajuda a orar na causa, meu amor, eu estou muito ansioso, coloca a mão na minha cabeça. A minha esposa fala comigo, eu vou lá e começo a orar. Até minha sogra, quando eu vou na casa dela, ela fala assim: ora para mim, ora por mim, ora faz isso. E eu falo: Deus está te curando, Deus vai acontecer isso. Então, a oração, quando você solta a palavra tem poder. É como a esposa comigo fala: meu amor, ora, pergunta para Deus. Aí eu vou para o quartinho meu, no cantinho do sossego. Eu vou na madrugada e vou orar. Deus, eu não sei o que falar, não sei o que fazer. O Senhor está na frente de tudo. Está acontecendo? Por que está acontecendo? Porque Ele sabe que está acontecendo. Então, a gente às vezes vai fazer coisas do nosso jeito. Mas tudo não é do nosso jeito. É Deus tratando o seu coração para te dar algo melhor. Aí, como falamos atrás, sobre pessoas que saem. Paulo saiu para evangelizar.
Pedro saiu para evangelizar, mas Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. Apacenta o quê? As minhas ovelhas. Pedro foi pescador. Jesus apareceu ei, vocês pegaram alguma coisa? Ei, vocês pegaram alguma coisa? Jesus é interessante, que ele ficou na praia. Vocês pegaram alguma coisa? Aí, tem um peixe aqui, assando peixe para eles. Aí o outro gritou: é o mestre, é o mestre. Então Pedro saiu do barco correndo. Pedro ia voltar para a mesma rotina. Pedro ia viver aquela vida de pescador de novo. Mas os outros irmãos dele viver com aquela... Não, Pedro tem um chamado, você tem um chamado. Cada um tem um chamado na sua posição, para missionário, evangelista, diácono, o que você é? Pergunta para Deus: o que o Senhor quer de mim? Ele vai te falar o que você quer. Você vai ser um intercessor de cura? Você vai ser um homem que vai de revelação? Cada um tem um dom. Dom é projeto de Deus. Quando você busca o reino dele, busca ele, entende com ele, então se torna um relacionamento. Então eu fiquei aprendendo, como eu falei, de mim mesmo. Eu não sou perfeito. Onde que eu estava quando eu estou fazendo uma filmagem, tem esse jovem está lá, ele fala assim: o que você achou da filmagem? Quando eu faço a filmagem que não foi legal, ele me chama no canto e fala assim: você precisa melhorar nisso, a sua pegada foi menos. Mas quando ele fala assim: o que você achou? Eu já sei que não tem reclamação. Entendeu o negócio que é? Eu falei: rapaz, eu tenho que aprender mais coisa ainda. Para mim, não foi melhor ainda. Ele falou assim: assiste uns vídeos de umas pregação e você faz uma pegada. Quando você estiver no ar, você fala: eu posso entrar? Nós vamos tentar a sua entrada. Isso vai te fortalecer. Entendeu o segredo que ele fala assim? Por que ele fala assim? Isso vai fortalecer. Porque você está fazendo do seu jeito. Quando você vê uma filmagem de um clipe, olha o clipe de fulano, olha o clipe de filmar, de pregação, olha o clipe daquilo. Cria uma filmagem que você vai ver. Então, eu fiquei mesmo, né? Eu começo a fazer. Aí depois, quando eu vou para minha posição de câmera, aí eu falo assim: segura aí, eu posso fazer essa imagem? Aí outra pode. Aí eu entro com aquela imagem. Faz de novo, mais uma vez. Pá, eu vou e vou. Então, se torna um relacionamento amigável. Eu não estou fazendo do meu jeito. Antes, quando eu estava na câmara, eu fazia do meu jeito. Quem manda aqui sou eu. Quem me tirar daqui, eu derrubo tudo. Olha o Pedro aí. Tu tá entendendo? Eu pensava assim: ei, aqui, você vai descer da câmara aí, fulano vai se substituir. Eu falei: ninguém me tira daqui. Só Jesus. Olha. Era rebelde. Então, Jesus não quer isso. Jesus quer que você ame o próximo. Falando para relacionamento, família em casa, família, igreja, independente que você esteja. É um ciclo de aliança com Deus. Quando o filho pródigo sai de casa, ele saiu. Quando o filho pródigo volta para casa, ele tem que voltar. Nós não conhecíamos Jesus. Outras pessoas saíram de casa, está voltando para a igreja. É o filho pródigo. Você tem que respeitar ele. Você tem que escutar aquela pessoa. Você tem que amar ele. Então tem pessoas que voltam para a casa de Deus, que desviou de Deus, mas ali é o filho pródigo que está voltando para a casa de Deus. Você tem que falar com ele: ó, Jesus está te dando a oportunidade, você tem uma chance, uma vida. Não, tem pessoas que falam assim: esse aí não acredito não, tá no mundão, o inimigo é sujo. Então, independente da igreja que a pessoa voltou, ela desviou, ela se descuidou, ela não teve a visão de falar assim: Jesus, me ajuda. Não. Quando está lá, ela foi para o mundão. A palavra assassina levou ela para a morte dela. Porque o próprio Jesus fala: estava morto, voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Traga roupa. Jesus faz o quê? Vamos fazer uma aliança com ele de novo. Vamos fazer uma festa com ele de novo. Vamos alegrar, porque estava perdido e foi achado. Quantas pessoas estão perdidas no mundo, sai da igreja, culpando irmão, culpando fulano? Não, gente, não tem que culpar pessoas. Você culpa você mesmo, as suas atitudes, o seu relacionamento, que você está indo buscando a Deus. Ou você está com Deus, ou você está sem Deus. Nós não somos perfeitos, erramos sim, somos pecadores. Mas tem a graça, misericórdia. Jesus quer que você pecou. Jesus, eu pequei, não vivo no pecado. O pecado é escravidão, o pecado é escravidão. Se você viver o mesmo pecado, vai chegar uma hora que o cálice do Senhor Jesus vai derramar. Você não tem nem tempo de falar assim: Jesus me perdoa. Não tem tempo de nada.
Então tem a posição, independente do relacionamento, como eu vivi e falamos atrás, sobre uma visão. Então, quando você pega esse óculos aqui, quando tira esse óculos aqui, você pode ver, analisar que esse aqui tem mais grau. Eu estava observando aí. Entendeu? Ele tem mais grau. Então, independente, a minha visão, esse grau aqui é para a distância. Entendeu? E essa visão para perto. O cara falou, o médico falou para mim assim: rapaz, você tem uma luzinha pequena dentro do olho. Eu não sei o que é, mas vamos fazer um teste aqui no você que usa óculos. Eu fui fazer, a minha enteada foi fazer um óculos e eu fui ver. Vou fazer um teste para me ver. Chegou lá, eu vi ela fazendo óculos, tal, o médico colocou X, E na parede, lá pequeno, grande, e eu não estou enxergando nada. Aí eu enxergo. Aí ele falou assim: sua visão para perto tá boa. A sua visão para longe tá. Tampou o olho, colocou a máscara tampando, né? Os exames. Esse olho tá melhor, esse aqui tá, então tá bom então. Tá melhor? Colocou, puxava aqui, colocava, eu falei, rapaz. Aí me falou, meu amor, e como é que você tá dirigindo assim desse jeito? Entendeu? Como você tá andando assim para baixo? Eu não estou entendendo nada. Eu falei, nem eu estava entendendo, mas Jesus está entendendo. Eu acho que ele vai assim, vai ele, olha. É ousado, vai ele. Eu vou cuidar dele. Eu acho, imagina Jesus olhar desse jeito. Então, gente, tem que entender umas coisas. Você está curado, você está pronto, eu estou pronto. Jesus me curou. Quem curou? Jesus me curou. Que levou sobre si todas as dores. Jesus me curou. Então, independente, pessoas falam assim, negão, e o pagode não sei o quê. Eu falei, o que é isso aí? Eu falei, tem uma coisa que só louvo Jesus, só agradeço a Ele. Eu não vou tocar pagode e fazer isso. Entendeu? De vez em quando eu pego meu violão e começo a tocar. Eu toco lá em casa e eu começo a colocar uma música e de repente vem a melodia bem na minha mente. E a música vem assim, hoje tomei uma decisão. Estou de braço aberto, eu falo, chamando meu amigo, eu falo, chamo quem? Espírito de Deus, vem neste lugar. Aí eu falo, eu quero o quê? Me relacionar. Eu quero me relacionar contigo, Espírito Santo. E eu falo, Deus, aí eu começo assim, eu falo, meu amor, eu tenho uma melodia pequena que Deus colocou aqui, aí eu pego o violão e começo a tocar. Ela fica olhando para mim. E eu falo, Deus toca, Deus ensina. E tem hora que eu pergunto para Deus também, quando eu pego o violão, eu falo, Jesus, o que Paulo e Silas cantavam na prisão? Quando as cadeias abriu e Jesus fez aquela cura naquele homem. E tem hora, Jesus, o que Davi cantava? O que os discípulos cantavam no caminho? Será Hosana nas alturas? O que ele cantava? O que Ana cantava? Eu pergunto, que canto é esse que tocava o coração de Deus? Que canto é esse que Davi tocava? Davi, voltando ao assunto atrás, como resumindo o assunto, Davi ele era a pessoa que não tinha vida, que ele ficava no campo cuidando das coisas do pai. E ele era rejeitado. Para mim, eu observo minha mente, no campo de batalha, eu observo que Davi ele era rejeitado pela família. Mas Deus cuidava dele. Deus cuidava dele porque ele cuidava das coisas do pai. Com amor. Ele fazia tudo com amor. Então Jesus, interessante, que levou o profeta Samuel para ungir Davi. E tinha homens bonitos, um corpo bonito, mas Davi tinha um coração generoso. Por isso que a Bíblia fala que Davi é o segundo coração de Deus. Eu falei, meu Deus, eu quero ter um coração generoso. Então, Jesus me dá um coração generoso. E antes você passa, você começa a puxar. Tem pessoas andando de cara fechada, você observa o semblante da pessoa. E eu falo assim, rapaz, você parece com... Você é bonito demais. Ele fala, não, não sou baitola não. Eu falo, não, você é bonito, você parece com Jesus. Aí ele olha assim, rapaz, aí como que é isso, rapaz? Você parece com Jesus. Então, quando você olha assim para a pessoa, você parece com Jesus, porque Jesus fala que nós somos mais semelhança dele. Independente do relacionamento, é mais semelhança. A pessoa é o Espírito de Jesus. Cada um tem o Espírito de Jesus. O pastor, o líder, é o Espírito de Jesus. Então, você tem que observar. E como eu olhei de um lado, eu observei que aquele anos atrás, aqui eu vou um assunto atrás, que aquele jovem na igreja, com talento excelente, na filmagem, liderança, tomando de conta, vendo aquilo, eu falei, Deus tem algo para ele, um propósito para ele. Deus tem um novo caminho para ele, ensinar para ele, para nos ensinar. E às vezes nós não queremos se exaltar, se humilhar.
Que Jesus, cara, quem é humilhado é exaltado. Então você vai ser exaltado através daquela pessoa. E tem pessoas que saem por conta daquela pessoa. Ah, vou sair dali, vou para outra igreja. Não, não é mudar igreja, irmão. Você tem uma aliança espiritual, como aquele falamos atrás, o jovem rico, ele saiu para buscar bens materiais. Jesus falou, vende tudo e dá para as pessoas pobres. O jovem rico procurou pureza, dinheiro, coisas do mundo. Se ele tivesse com Jesus, ele tinha nome. Ele só tem um nome falado jovem rico. Jesus fala que é do mundo, que é da terra, isso é da terra. Que você viver da terra é da terra. Mas que você tem que levar seu espírito. Você é parecido com Deus. Nós temos que entender na vida que nós somos parecidos com Deus. Se Deus soprou e falou que nós somos parecidos com Ele. Então, a sua casa não é aqui, é lá em cima. Aqui só é para você passar tempo, usar seu tempo aqui na terra. Mas a eternidade, ele fala, a eternidade é lá com Ele. Então, eu fico observando esses detalhes, relacionamento, convivência e aprender sobre mudar coisa. E uma coisa que eu coloco dentro de mim, campo de batalha. Campo de batalha. Todos os dias tem um campo de batalha. Independente, como falamos atrás, aonde que você for, é um campo de batalha. Você é um guerreiro ou um derrotado. O guerreiro sempre busca um ataque. O guerreiro sempre busca um ataque. Pode estar mal, pode estar ruim, mas não está bom. Tem crítica de pessoas? Tem. Você tem ouvido. Escuta. Quando Davi estava naquele momento, na gata, o que vai dar? Vou dar o melhor para ele. Naquele campo de batalha. Daí esse franzininho vai lá morrer. O fortão Golias falava, você vai morrer, você vai morrer. Vem para cá, moleque, vou te matar. Golias olhou para Davi, só olhou para ele e disse, ei, eu vou com o Senhor dos Exércitos. Vou com quem? Vou com o Senhor dos Exércitos. Ali não foi só uma pedra de Davi, ali foi a mão de Deus. Olha aí. A mão de Deus derrotou os Golias, matou Golias. Golias tinha parente, família? Tinha. Mas eu fico observando, naquela guerra, um flecheiro de Golias, parente dele, poderia pegar uma flecha de longe e acertar o coração de Davi? Poderia. Mas Deus dos exércitos estava com os exércitos dele lá guardados. Porque Deus, Ele coloca o exército dele. É como fica olhando. Nossos olhos naturais vê as coisas naturais, mas quando você vê os olhos espirituais, você é o propósito de Deus. Deus, me ajuda, eu preciso disso, eu preciso acordar. No mundo espiritual, eu estou olhando, mas não estou enxergando o que o Senhor tem para mim. Às vezes nós estamos olhando, buscando as coisas que nós pensamos que é certo e às vezes as coisas erradas. É, verdade. Entendeu? Eu estou buscando isso, mas Deus tem um propósito, Deus tem uma direção. É como você liga o farol do carro, o carro clareia, ligou o farol para clarear à noite. Você está clareando de noite, na escuridão. Seu carro está dirigindo você. Se você desligar o farol, fica no escuro, você não vê nada. É assim nossa visão, nós temos uma visão, para onde você está indo. Você vai culpar as pessoas? Você é culpado, não as pessoas. Então a gente muda coisas, não coisa muda a gente. A gente às vezes quer culpar as pessoas. Eu ficar com raiva, eu ficar aquilo, apontar. Não. Contenda existe. Tem em todo lugar. Tem pessoas que te gostam de você, tem pessoas que não gostam de você. Eu não gostei daquela pessoa. Você vai fazer o quê? Então, se a pessoa não gostou de mim, eu falei, Jesus, toma de conta, mas o Senhor gosta de mim. Então, tem coisas, né? É fácil? Não é fácil. Entendeu? Aí, no caso, eu queria, depois, antes de acabar, eu queria colocar só um louvor e orar, se permitir, por gentileza. Amém. Fique à vontade, meu irmão. Fique à vontade. Você queria falar algo? Não. Fique à vontade. Caiu aqui o microfone. Meus irmãos, aqui eu vou compartilhar uma coisa que me impacta sobre relacionamento de família. Estou falando sobre família. Nós comentamos aqui sobre relacionamento do meu passado, do meu presente e de igreja, de doutrina, de onde que você esteja, de onde que você está. Eu quero compartilhar com você que é uma música que sempre eu fico olhando aqui. Eu fico olhando que você está cansado, você está desgostado, você acabou tudo, você pensa que tudo acabou. E tem uma música que essa música é interessante.
Essa música é assim, que você pode alcançar. Senhor Jesus, eu peço que eu levante a minha mão, que não seja minha mão nessas pessoas que estão nesse local. O Senhor pode abençoar elas, que elas têm valor, Senhor Jesus. Ela vai te impressionar, Senhor Jesus. Ela sabe todas as coisas, todos os dias. Ela vai ser. Tudo é suficiente, meu Pai. O Senhor possa guardar, o Senhor possa abençoar, meu Pai. Assim o Senhor está me abençoando, eu não quero ser o melhor para ninguém. Tu és o melhor nas nossas vidas. Tem família destruída porque não te conhece verdadeiramente, Senhor. Hoje eu te peço que o Senhor traga alegria nessa paz, nessa casa. Abençoe esse lar. Eu não quero ser o melhor para ninguém, Senhor. Eu só vim falar o modo de vida que eu vivia e que estou vivendo hoje. Eu só vim falar, Jesus, que o Senhor é o caminho na minha vida, na minha família. Eu te agradeço por tudo que o Senhor faz por mim. Independente que está fácil ou difícil, mas o Senhor que reina na minha casa, na minha vida. Eu te agradeço por o Senhor enviar o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo por nos cuidar, por nos ensinar. Eu te peço, meus irmãos, que está separado, distante, em casa, família, que o Senhor venha abençoar. Esse louvor, Senhor, de gratidão, é para te agradecer. Agradeço por tudo, Senhor. Traga cura. Traga, Senhor Jesus, a diferença. Que o Senhor é referência do nosso lar, nossa casa. Hoje, todos os dias da nossa vida, tem um campo de batalha, mas é o Senhor que domina tudo. Traga sabedoria, traga direção, traga, Senhor, tira todo o cansaço, tira todo o desânimo, tira tristeza, tira excesso de morte, destruição, querem se perder, Senhor. Hoje eu te peço, Senhor Jesus, cuida, cura, restaura esse lar. Senhor Deus, eu te peço, eu disse que céu e terra passará, mas tuas palavras de passar, eu te peço, meu Pai. Eu não quero engrandecer a minha vida, eu quero agradecer a presença, a tua direção que o Senhor fez na minha vida. Faz na vida dessas pessoas, traga cura, traga prosperidade. Faça, Senhor, nesse campo de batalha. Eu não sei quem são as pessoas que precisam, só sei que elas têm valor. Irmãos, vocês têm valor. Valorize o que você tem dentro de você. É sua vida com Jesus, a sua alma com Jesus. Satanás ele quer matar, roubar e destruir a sua casa, a sua família. Mas entenda uma coisa, você é imagem e semelhança de Deus, como falamos atrás. Satanás queria ser imagem e semelhança de Deus. Mas Deus esse propósito, essa vida para nós mesmos. Para nós entender que nós temos uma direção, nós temos um alvo, eternidade com Deus. Nós somos mais semelhança dele, nós parece com Deus. Jesus disse, quem vê o Filho vê o Pai. Então nós somos imagem de Jesus, nós somos imagem de Deus Pai. Eu te peço, toma de conta, proteja sua casa, sua família, proteja seu trabalho, proteja as pessoas que estão ao seu lado, aprende a amar, aprende a perdoar. A melhor dificuldade que empate em você, que afasta você, é o perdão. Você analisa, se você não perdoar, você que está sofrendo, você que está carregando o peso dentro de você. O perdão é liberação. Perdoa seu primo, sobrinhos, pai, filhos, perdoa seus pais. Pais, perdoa seus filhos. É um ciclo de amor, é um ciclo de sangue que tem nesse lar. Eu te peço, Jesus, toma de conta, traga a cura, traga o amor em cada pessoa que está nesse momento, Senhor. Eu te peço, meu Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus. Eu te agradeço por esse louvor, que o Senhor me impactou minha vida, me impactando ainda, porque eu não te conhecia. Eu só aprendi a te amar. Agora eu te escuto, eu estou entendendo cada momento, Senhor, porque nossos esforços não compra Deus, não compra Deus esforço. Eu conheço Jesus, porque o Senhor me conhece. Espírito Santo, eu te conheço porque o Senhor me conhece. Antes eu não conhecia, só ouvia de falar. Eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, por estar aqui falando exemplo de vida, que o Senhor possa levar essa palavra para outras vidas que precisam de Ti, Senhor. Precisa da Tua presença, Senhor. Tira toda a maldição, traga cura, traga o amor. É o segundo mandamento do Senhor, amar o próximo. Amar o próximo, amar o próximo, amar o próximo, amar o próximo. A gente muda coisa, não coisa muda a gente. As suas atitudes, o nosso relacionamento, que vai mostrar quem você é. Quem você é o amor. Eu te peço, Senhor Deus,
essa família. Eu não conheço, aonde que tiver. Eu te peço, meu Pai, cuida, cura, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor faz, está fazendo em cada família, como faz na minha família. Eu te agradeço, meu Deus, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, em todo local, toda mesa tem um relacionamento, toda mesa tem um contato, tem um vinho, Senhor, tem um lugar para mim, Senhor, tem um lugar para cada família, Senhor. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Paizinho querido, obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço por o Senhor ter me curado a meu coração, porque eu tinha um coração igual de Pedro, e que eu te agradeço que Deus tem que curar mais ainda, Senhor, meu coração, como sou perfeito, como Tu és perfeito. Cura, Senhor Jesus. Cura meu coração. Cura cada momento, cada família. Me ensina aquelas pessoas como é a vida eterna. Não só aqui na terra, para viver a vida eterna com o Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.